Um bom dia a todos. Nós estamos aqui para estudar mais um pouco da Palavra de Deus, na esperança de que Deus nos ensine nesta manhã com a sua graça e com a sua misericórdia. Esta é a última série do tema que nós temos trabalhado, o medo e as provações. E nós temos lido e relido o Salmo de número 31 para que nós possamos compreender e entender o que é o medo e as provações. Nós fizemos uma pergunta, como enfrentar o medo em meio às provações? E nós declaramos, tenha plena confiança no ser de Deus, tão somente confiar no ser de Deus, naquilo que Ele é, em todos os seus atributos. Depois nós levantamos a pergunta de como nos prevenir contra o medo diante das provações ou em meio às provações. Como que nós nos prevenimos contra esse medo nas provações. Levantamos as considerações, que primeiro foi adquirindo conhecimento sobre o ser de Deus, segundo, descansando na fidelidade de Deus, terceiro, nos entregando plenamente nas mãos de Deus. E nos entregando plenamente nas mãos de Deus, nós consideramos dois pontos, considerando a soberania absoluta de Deus, e depois nós consideramos Deus como um ser pessoal que se relaciona comigo e que se relaciona com você, com os seus filhos, com o povo dele separado exclusivamente para ele. E hoje nós encerramos essa série trabalhando, expressando confiança e segurança em Deus. Veja como que Deus espera isso de nós. Deus exige que nós façamos essa expressão de confiança e segurança nele como povo de propriedade exclusiva dele, como povo comprado pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é, o que significa expressar confiança e segurança em Deus? Isso significa que é hora de nós exercitarmos a nossa fé. Veja que os momentos, as provações, são os momentos onde nós somos provados. Qual é a qualidade, qual é a extensão da nossa fé em Deus. E Hebreus diz que Deus exige de nós, todo aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe, então deve expressar a sua fé de confiança e segurança em Deus. A pergunta é, por que nós devemos expressar e por que essa é a hora de exercitar a nossa fé? Vejam, tudo é incerto, há muita insegurança, há muito medo diante do que vivemos. E a Bíblia nos orienta que os dias ainda serão piores, que o mundo será pior do que é hoje. E Deus tem nos moldado e trabalhado para que nós venhamos exercitar a fé, como Abacuque, quando olhou para os currais, não havia gado, não havia alimento, e ele diz que ele se alegrava no Senhor e ele vivia pela fé no Senhor. Então por quê? Porque nos dá estabilidade interior, Enquanto nós vivemos em meio à instabilidade externa, diante de tudo aquilo que nós vemos e vivemos, nós exercitamos a fé em Deus e exatamente diante dessas provações. Não vemos com os nossos próprios olhos, mas nós cremos naquele que cuida, naquele que promete, naquele que providencia, que Ele está no controle, que Ele está trabalhando, que Ele está agindo e fazendo com que todas as coisas aconteçam exatamente como Ele planejou, exatamente como Ele tem propósito para cada um de nós, para mim e para você. Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, que dizem assim, olha, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E ele faz uma advertência, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então Paulo faz essa advertência, Por que nós precisamos exercitar a fé? Porque a breve e momentânea tribulação,
comparado com o que Deus tem prometido para mim e para você numa eternidade, uma vida eterna, um gozo eterno com Ele. Então o que nós passamos aqui tem sido um aprendizado, tem sido um crescimento, uma maturidade para que nós possamos demonstrar ao mundo a nossa fé, o quanto nós cremos em Deus, o quanto nós descansamos na fidelidade desse Deus, no amor desse Deus para conosco, e por isso nós nos entregamos plenamente em suas mãos. Mas esse é o momento, né? Em cada provação, em cada tribulação, nós temos que expressar a nossa fé, exercitar a nossa fé. O que nós vemos é assustador, mas o que nós cremos é extremamente consolador, confiável, porque Deus prometeu e Deus cumpre toda a sua palavra, Deus cumpre cada uma de suas promessas. Esta confiança te assegura, né, quanto ao amor soberano de Deus em sua angústia. Se nós olharmos para Romanos capítulo 5 e versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Filipenses 4:4 nos desafia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, essa confiança, ela deve te dar segurança, né? Quanto ao amor soberano de Deus por você, o quanto Ele te ama e o quanto Ele demonstrou isso na cruz do Calvário. Geralmente, Deus não remove imediatamente a provação, mas Ele nos dá a segurança. Em suas promessas, Ele nos dá a segurança, Ele nos dá a estabilidade. Você pode encontrar essa promessa em Isaías capítulo 41, versículo 10, quando Deus fala que Ele é o nosso Deus e que nós não devemos nos assombrar, nós não devemos nos assustar. Por quê? Porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos ajuda com a sua destra fiel. Então Ele tem essa promessa ali para cada um daqueles que creem nele, daqueles que professam a fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Né? Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Por isso é que nós temos que exercitar a nossa fé nesse Deus e confiar então nas suas promessas. O versículo 14 do Salmo 31 diz assim, olha, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Então, essa é a expressão de Davi, né? Quanto a mim, confio em ti. E observe que essa é uma expressão deliberada de confiança e de segurança. Davi está dizendo que ele de fato confia somente em Deus e ele crê no cuidado de Deus, na providência de Deus. Nós temos já mencionado isso, o Salmo 23, como que Davi ali expressa a sua segurança, a sua confiança naquele que é o seu pastor. É como que se Davi estivesse dizendo para mim, para você, dizendo assim, olha, da minha parte eu confio no Senhor. Observe que isso é uma escolha muito pessoal, muito consciente e segura. Davi faz declarações de estabilidade, de segurança. Davi aqui está exercitando a sua fé no Deus que pode todas as coisas. E nós tomamos como exemplo, né, a experiência do salmista no Salmo 121, quando ele diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ele é o fiel guarda de Israel. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele te guarda a sua entrada, ele guarda a sua saída. E ele não permitirá que o sol te cause algum dano ou que a lua possa te causar algum dano. Veja que são experiências, vivências do salmista, né? Ele passou por provações, por tribulações e viveu isso na sua própria vida. Os versículos 1 e 2 e 3 do Salmo 31, ele diz assim, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Então, observe essas declarações de fé, de vivência, de experiência, de confiança. Por isso é que nós precisamos expressar confiança e segurança em Deus. Esse é o momento de exercitarmos a fé quando tudo, aparentemente tudo, parece assustador. Parece que não há esperança aos olhos humanos, na ótica humana.
mas na ótica divina, na sua promessa. Lembre-se, para que nós passemos por leve e momentânea tribulação. Não desanime, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Então nós temos que atentar para as coisas que nós não vemos. Quais são as coisas que nós não vemos? As promessas de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, nós não conseguimos ver lá no futuro, mas a palavra de Deus nos revela os propósitos de Deus, os planos de Deus, as promessas de Deus. E aqui nós podemos aprender e sermos treinados e lapidados pelo Espírito Santo na palavra de Deus. Então veja, olha, Davi alcança um ponto de confiança, né? Ele reafirma a sua confissão de fé, ele reafirma a sua segurança, a sua estabilidade. Versículo 14 do capítulo 31 dos Salmos e o versículo 24, quando ele diz assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Versículo 24, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Observe aqui que nós vamos extrair aqui algumas implicações para a nossa vida. Vejam bem, a confiança pessoal, ela é assim, olha, um dia de cada vez, mas sempre confiando no Senhor. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina isso. Ele diz assim, basta ao dia o seu próprio mal. Então ele olha, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas ele diz assim, por que nós estamos ansiosos com coisa alguma? Nós não podemos acrescentar um côvado da nossa vida. Vejam bem como que é bom entender isso. Aparentemente a gente pensa que tudo está fora do nosso controle hoje. Parece que tudo hoje é assustador. Mas faça uma pergunta a você. Quando foi que as coisas estiveram sob o nosso controle? Quando? Nós não temos o controle da economia, nós não temos o controle da saúde, nós não temos o controle da vida, né, da economia. Nada está debaixo do nosso controle. Na verdade, tudo é incerto. Por exemplo, a minha vida é incerta. Quem diz que amanhã eu estarei vivo? Quem diz que esta noite eu não morrerei? Então, observe que é interessante a gente fazer esses questionamentos, essas implicações para a nossa vida, não é? A confiança pessoal, ela acontece dia a dia. A cada dia nós olhamos para a circunstância, reafirmamos a nossa fé, exercitamos a nossa fé e esperamos no Senhor e descansamos no Senhor, na sua fidelidade. Por isso que desde o princípio nós estamos trabalhando, adquirindo conhecimento sobre o ser de Deus, descansando na fidelidade de Deus e nos entregando plenamente nas mãos de Deus, considerando a sua soberania, considerando que esse Deus se importa com você e Ele se importa comigo. A outra implicação, confiar é ativamente e pessoalmente se apossar do caráter de Deus revelado na sua palavra e aplicar tudo isso ao nosso coração. Vejam bem, à medida que nós conhecemos Deus nas Escrituras, à medida que Deus se revela nas Escrituras, nós vamos nos apossando dessa verdade, o Espírito vai trabalhando isso no nosso coração, isso vai sendo aplicado a cada situação, a cada crise particular da nossa vida, a cada momento difícil que nós vivemos. Então veja uma necessidade que nós temos de conhecer Deus, de conhecer sobre o ser de Deus, sobre a sua palavra, suas promessas, não é? E trazer isso, todo esse ensinamento ao nosso coração, à nossa mente, de modo que nós possamos nos apegar a essas verdades, aplicá-las ao nosso coração e ao nosso dia a dia, e vencer cada dia o seu próprio mal, a sua provação, a sua tribulação, e a cada amanhecer Deus renova as suas misericórdias sobre cada um de nós. Terceira implicação, quando você conhece a Deus como seu Deus, como Senhor da sua vida, então você pode experimentar a estabilidade e a segurança em todas as suas provações. À medida que você o conhece, à medida que você aprende sobre Deus e se aplicar da sua mente ao seu coração e você aplica isso diariamente à sua vida, você encontra estabilidade, você encontra segurança e você aprende a viver pela fé e você vai exercitar a sua fé dia após dia. Então, concluindo, Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele suportou o supremo sofrimento de levar os nossos pecados, confiando no Deus Pai
que é soberano. Então essa é a implicação, né, e as aplicações para a nossa vida. Vejam que é muito bom você refrisar isso, refletir sobre isso, né? O medo e a provação. Aprenda a confiar nesse Deus, a conhecer esse Deus, o ser de Deus, e aplique todas essas verdades na vida diária, na vida prática, e exercite a sua fé num Deus que é soberano, que é fiel, que é amor, que é benigno, que é soberano, que é pessoal e que se importa com você. Ele provou isso na cruz. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Então que Deus assim nos abençoe, que mais um dia nós sejamos edificados para a honra e glória do Senhor. Que Deus derrame a sua graça sobre nós. Que o Senhor Jesus seja compassivo e longânimo com cada um de nós nesse momento tão difícil que nós passamos nesses últimos dias. A Ele toda a honra, toda a glória e que a graça dele seja uma realidade em nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz de Cristo. Amém e até mais.